Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Radioatividade, o programa que não vai deixar pedra sobre pedra. Eu sou Orlando Zacconi, delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro, coordenador nacional do Movimento Policiais Antifascismo, e hoje nós temos a honra de receber no nosso programa Ivanir dos Santos, pedagogo e doutor em História Comparada pelo UFRJ, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, aqui no Rio de Janeiro, e pré-candidato do PDT ao Senado Federal. Ivanir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para esse diálogo. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia, é um prazer estar dialogando com você, você imagina. Sempre é muito bom dialogar com aqueles que defendem a liberdade, a democracia, o Estado laico, que é fundamental para um cenário como esse que nós estamos vendo e que está ameaçado. Então, é um prazer estar aqui conversando com você e com quem vai nos ver. Eu queria retomar esse encontro, o reencontro seu com o PDT a partir de figuras históricas do movimento negro, com você sempre militou, Abdias Nascimento, Caó, e que você resgatasse um pouco de como o movimento negro se inseriu no debate político-partidário, principalmente no retorno do Brizola ao Brasil e na construção do PDT, que desde a sua origem tinha a pauta do movimento negro colocada entre as suas prioridades. Bom, primeiro é importante observar que Brizola era uma pessoa além do seu tempo. Brizola já em Lisboa, a chamada Carta de Lisboa, no Encontro Lisboa, quem ia ao encontro era Lélia Gonzalez, indicado pelo Abdias. O Abdias não foi. E era portadora já de um documento, quer dizer, ou seja, já naquele momento lá em Lisboa, tinha uma preocupação do Brizola com a questão racial devido ao seu diálogo com Abdias, quando Abdias também estava no exílio. Então, isso é importante observar. E o Brizola vai trazer esse compromisso. Quando o PDT se funda, é o quarto compromisso do PDT, inclusive. O único partido que tem no seu estatuto até aquele momento, hoje alguns até podem ter incorporado, 42 anos atrás, esse tema como tema importante. E vamos observar que eu sempre chamo a atenção do pessoal que na campanha de 82, Brizola, além de ter dito que os favelados seriam tratados como cidadãos, foi uma coisa inédita na área de segurança, na área de direitos humanos. Você tem um governador, um candidato a governador que falava sobre isso, dizia que a polícia não ia subir o morro e meter o pé no barraco. Isso alvoroçou a rapaziada, Isso chamou a atenção, porque ele dizia que tinha que ser tratado como cidadãos. Até então, esse termo não tinha sido usado para esse contingente populacional enorme que existe no estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade aqui do Rio, principalmente. Isso impactou. E logo depois, ele também vai dar uma declaração interessante, vai dizer, no meu governo, os negros e as mulheres serão secretários de Estado, que até então não tinha tido. Você imagina. Aliás, desculpa, Ivanir, o primeiro comandante geral da Polícia Militar negro no Brasil foi o coronel Carlos Magno Nazaré. Vamos chegar nisso, vamos chegar justamente aí. Ele vai dizer isso. Aí tu imagina o impacto disso naquele momento. Infelizmente, foi na derrota desse debate que nós vivenciamos hoje essa grande tragédia na segurança pública. Sim, porque em algum momento, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, não só a direita, mas inclusive a esquerda também se colocou de forma equivocada. De que direitos humanos eram um estorvo, atrapalhava a segurança pública, ou seja, não se poderia fazer segurança pública respeitando direitos humanos. E esse discurso ficou em vigor e está aí até hoje, até hoje, a de entrada da direita na política, e tem realizar essas grandes tragédias como as chacinas. Queria que você falasse um pouco disso, até porque, Ivanir, não sei se você lembra, um dos nossos primeiros encontros foi na chacina do Borel, quando a Polícia Militar... tinha entrado lá e você era delegado. Mas tem questões anteriores para entender como que, naquele momento, inclusive, eu tive um papel protagonista, não percebi uma coisa. Por ser jovem, talvez eu não percebi uma coisa. Em 82, eu entrei na campanha, fui fazer a campanha da reconstrução do Partido Comunista, que a chapa era Silas Afonsinho e Caó. A ideia era eleger o Caó, que é o líder sindical. A Abdias também concorria à eleição para deputado federal. E ocorreu que Brizola assumiu, puxou secretários de Estado
e deu mandato aos dois, embora fez, no primeiro momento, o K.O., secretário de Habitação. E aí, que você falou muito bem, fez naquele momento um coronel PM, era além do primeiro negro, o primeiro PM, e com uma particularidade na sua formação. Ele não era advogado, ele era psicólogo, que era o Nazaré Cerqueira. Tudo que não está no escopo da polícia. Filósofo também, né? Filósofo também. Uma abertura de conhecimento, uma pessoa muito excelente. Ninguém entendeu na época, porque o Brizola foi o primeiro a transformar o comando da Polícia Militar em Secretaria de Estado. Sim. Deu status de Secretário de Estado. Secretário de Polícia Militar. E você sabe por que o Brizola fez isso naquela época, Ivanir? Isso eu não sei. Porque existe uma legislação no Brasil que veio da ditadura militar que permite até hoje, está em vigor, que o Exército não aceite o comandante da Polícia Militar indicado pelo governador. Está na legislação em vigor. O Exército nunca se utilizou disso, mas está lá. A palavra final é dele, né? A palavra final é do Exército. E o Brizola, já naquele momento, com receio e preocupação de que houvesse uma intromissão do Exército na área de segurança do Rio, transformou, né, o Comando-Geral da Polícia Militar em Secretaria de Estado, porque aí, sendo Secretaria de Estado, sendo secretário de Estado, ele não prerrogativa do governador. E o Witzel, recentemente, fez a mesma coisa, só que com outro propósito. O propósito do Witzel, ao transformar tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, né, em secretarias, foi no sentido de transferir a política de segurança para as polícias, o que é um suicídio. As polícias não devem ser o local de fomentação da política. A política tem que ser fomentada, né, pelo governo e não pela polícia. E eu acho, inclusive, que muito dessas tragédias que aconteceram de forma reativa, no caso do Jacarezinho, foi uma reação à morte de um policial no início da operação. Isso tudo vem de você não ter esse canal político para fazer a contenção desse sangue quente da polícia. Quer dizer, a política fica sendo feita, gestada no interior das polícias, o que é uma grande tragédia, né? Não, eu observo que você tem razão, porque naquele momento ele, além de botar o Nazaré Cerqueira, o Nilo Batista vem a ser justamente o secretário de Segurança, ligado à Polícia Civil, né? Um grande jurista, com a visão, uma trajetória ligada aos direitos humanos. E, nesse período, eu saio e vou para o movimento social, que a gente estava na Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, e começam, então, as chacinas, já nesse período, né? Tem a de Nova Jerusalém, primeiro, depois veio o caso das Mães de Jacari. E o que eu não percebi é que aquilo ali era uma reação à política de direitos humanos. Isso eu confesso hoje para você que eu não percebi. Porque, como eu sou muito movido contra a violência policial, de maus policiais, por conta da história da minha mãe, desde garoto, foi uma coisa que me marcou muito, então eu reagia por conta do respeito aos direitos humanos e tal, e não percebi que nesse jogo tinha uma coisa muito mais sofisticada, que era uma reação de setores conservadores numa reação à política de direitos humanos. E foi aí que nasce essa ideia de que direitos humanos era direito de bandido. Isso, né? Exatamente. Né? Porque até a década de 80, o início de 80, direitos humanos era ligado à questão dos presos políticos, não era aos pobres. Quando surge a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, a gente traz para esse tema a preocupação que são dos pobres na medida que um grupo de ex-alunos some lá em Nova Iguaçu, justamente some lá a partir de um grupo de extermínio, que era grupo de extermínio na época. Né? Aquela segurança privada de comerciantes, não era nem a guarda de segurança da comunidade, como a milícia tenta fazer hoje, né? Extorquir, era outra coisa, era proteção do comerciante. Obviamente, os pequenos furtos cometidos no comércio era punido dessa forma. E também nasce o Esquadrão da Morte, né? O Mão Branca, não sei se você lembra do Mão Branca, sim, na Baixada Fluminense, né? Sim. O que tem em comum entre esses grupos de extermínio e as milícias é essa relação com o poder político. Com o poder político. Que tanto nos grupos de extermínio como na milícia existe. Né? Sim, mas na época eles não tinham poder, né? Eles não tinham representação, eles eram usados. Hoje mudou. Hoje eles têm representação. Né? Hoje eles peitam o poder político, dependendo do momento. Mas naquela época, não. Então, nesse cenário que nós vamos crescendo na luta contra grupos de extermínio, aí surge a chacina depois da Candelária,
de vigário-geral, obviamente, mas o que eu chamo a atenção é que o Brizola, nesse aspecto, e o PDT, vai criar a primeira secretaria, inclusive, de negros. Cria a primeira secretaria partidária e cria, para mim, a primeira secretaria de Estado, que o Abdias vai ser o secretário. E é interessante, o Brizola tinha uma coisa como convicção, isso é importante dizer. Primeira questão de direitos humanos, a sua polícia, você deve lembrar da Operação Mosaico, que ele não permitiu que os aparelhos de segurança do Estado entrassem. Foi uma das coisas também que ele pagou muito caro por conta disso, pouca gente sabe disso, por conta das carnificinas que seria nas comunidades, né? Ele peitou ali, então ele tinha convicção desse respeito, e também na questão racial. E por que eu digo isso? Porque se o governador se coloca, obviamente isso tem repercussão no comando das polícias, né, e nas suas autoridades que têm responsabilidade nesse momento. Esse cenário vai mudar com justamente Moreira Franco, né, porque a direita começou a dizer que o Brizola tinha um compromisso com o Comando Vermelho, como se tivesse uma cumplicidade com a marginalidade, na época, não era verdade. É um momento de maior baixa da letalidade, inclusive, tanto da população como de policiais, se você observar, nesse período. Eu costumo dizer que uma das primeiras fake news foi que o Brizola proibiu a polícia de subir no morro. Isso é uma grande fake news. Não era verdade. Até hoje está aí. Né? Não é verdade. E o interessante, além dessas possibilidades, ele, claro, traz também as políticas sociais para dentro das comunidades. Os mutirões, cada família um lote, né? A questão da legalização, a questão dos morros, o CIEP começa a dar atendimento. Sabe, ele tinha uma política de segurança republicana que raramente houve no Brasil, quando o republicano é respeitado a todos. E que aí, no confronto político, vai se quebrar quando Moreira Franco vem dizendo que ia acabar com a violência em 6 meses. E a classe média comprou isso, porque era importante observar que o Brizola ele não fazia um discurso para a classe média, ele fazia para a grande maioria da população. Quando ele dizia que ia estender, reconhecer essa população como cidadã e respeito aos direitos humanos, não era só o respeito à não violência policial ou à não violência, era as políticas sociais, era disso que ele falava de direitos humanos. Então, dizendo que direitos humanos é só a violação, né? Era trazer a segurança como uma política republicana, é trazer a educação como uma meta prioritária, né? Botar a criança na escola. Eu lembro que dizia isso, né? Ia sair com um saquinho de leite para poder tomar leite na escola. Era muito, né? Tinha a questão do médico, todo mundo achava que era absurdo. E a esquerda erra aí, eu já estava lá, dizendo que era uma política assistencialista, mas mesmo no PT eu defendi o CIEP, porque como eu era filho de mãe solteira e sabia que a maioria dos alunos da FUNABEM, né, eram filho de empregada doméstica, que no fundo não podia ficar com o filho, obviamente tinha que internar por razões de trabalho, você imagina ela ter um filho num CIEP e pegar a noite para dormir com ela. Né? Então, era uma política extremamente acertada do Darcy, né, desse conjunto, que eu chamo a atenção que era uma política de governo integrada, vamos assim dizer. Né? Não é uma coisa... Hoje ela é setorizada. Né? O cara pega a segurança, dá para um, educação dá para outro, meio ambiente para outro, uma encrenca do caramba. Né? Você não tem uma política coordenada. Né? Não é à toa que o governador vira refém, no caso atual que nós estamos vendo, né? Quando você faz esse loteamento de certos grupos políticos. O Brizola não. O Brizola ele conseguia liderar e ter compromisso com o sistema, que é aquilo que ele dizia. Ele não tinha uma retórica pública, né? E uma ação política diferenciada daquilo que ele dizia. Isso é muito interessante ser observar. Né? E acompanhava. Né? E a gente está falando do Brizola agora nesse ano do centenário, né? O nascimento de Brizola. Que é tão necessária, né? Muito necessário, porque ainda bem, né, que setores que fizeram críticas ao ensino integral, né, e até setores progressistas, né, ligados até ao sindicato dos professores, que às vezes discutiam a questão do recreador, porque o Brizola ele colocou também, né, o governo Brizola colocou nos CIEPs recreadores, porque não era e animadores culturais. E animadores culturais. E havia toda uma resistência de alguns setores dos professores a esses recreadores, que parece que ganhavam o mesmo salário, tinha toda uma discussão. Né? E como a gente hoje pode olhar para isso e ver como que era pequeno esse debate
perto do grande projeto, né, que era os CIEPs, né? E hoje a gente tem a possibilidade de retomar esse debate, né, com a candidatura do Rodrigo Neves, do próprio Ciro Gomes, e o PDT resgatar essa história do brizolismo, né, dos governos Brizola no Rio, é motivo de muita alegria, ainda mais no centenário. Né? Muito lá. É bom você dizer isso e também observar o seguinte: Brizola era tão visionário. Aí, em 82, ele elegeu uma bancada que tinha negro, mulheres, né, um indígena e um gay. 40 anos atrás, e um gay. Isso quando essa pauta não era contemporânea, como hoje. Isso há 42 anos atrás. Entendeu? A visão dele. E ele dizia uma outra coisa que a esquerda, na época, não compreendia, que ele dizia assim, socialismo moreno. Lembra que ele falava do socialismo moreno? Lembro, claro. O que era o socialismo moreno? Era a inclusão desses setores, principalmente dos negros. Sim. Né? Porque, querendo ou não, a visão de discussão socialista ligada à questão da economia, ela é muito eurocêntrica até hoje. E ele dizia não. As pessoas não entendiam isso. Então, se você observar, ele foi a primeira grande liderança não negra, eu costumo dizer isso, que tinha convicção da questão racial, o compromisso político. Né? Uma pessoa que tinha também convicção com a questão da segurança e do respeito aos chamados setores que não eram tratados como seres humanos, né, como cidadão. E pagou um preço, né, muito grande, que o Moreira Franco destrói isso, e depois, além da delegacia da mulher que ele cria a primeira delegacia sobre questões de crimes raciais, porque a gente esqueceu disso, que é revogado depois pelo Moreira Franco. Todo mundo fala da DECRAD hoje, mas esquece que foi criado lá. Anos depois para criar a DECRAD, né? A DECRAD, as pessoas esquecem disso. Mas eu não sabia, não lembrava disso, não. Foi, Brizola fez a primeira delegacia com o Nilo. As pessoas esquecem disso. Então, assim, tanto das mulheres, como a questão racial, como essa questão dessas políticas que hoje são muito reivindicadas, que cresceram. Eu participei da construção dessas políticas nos últimos 30 anos, como ela estava lá atrás, né? Assim, ela já era uma preocupação de governo. E outra coisa interessante no PDT é o único partido que até hoje elegeu 2 governadores negros. E o Alceu, né, tinha uma questão particular, né? Era do Batuque. Que bacana. Né? Que são as religiões afro-brasileiras. Ivania, você está realmente resgatando uma história no partido ao se colocar aí como nosso pré-candidato ao Senado. Né? Eu queria que você falasse disso, como a sua pré-candidatura ao Senado pelo PDT, resgatando toda essa história do partido, pode contribuir para o avanço, né, e a melhoria, né, qualitativa do debate sobre a questão racial no Brasil, que se faz tão importante. Você sabe disso, a gente discute chacinas, mas pouco se fala de que existe uma questão de intolerância racial, de racismo por trás dessas chacinas. Né? E eu acho que resgatar isso, principalmente do ponto de vista cultural, né, para que a população brasileira passe a debater o tema do racismo com essa profundidade, né? Eu queria que você falasse como é que você vai tentar inserir, né, o debate, né, nas eleições de 2022 da questão racial. Primeiro é trazer o PDT para o tema que ele fomentou lá atrás. Hoje, aparentemente, os outros partidos pegaram esse tema, mas muito de forma secundária, se você observar. Isso não está na preocupação das grandes lideranças, na minha opinião, de disputa executivo. E essa candidatura de um negro, digamos, candomblessista, no Rio de Janeiro, a única no Brasil, né? Estou aqui, está todo mundo reagindo, é trazer o PDT para aquilo que ele iniciou. Né? A primeira lei antirracista é a Lei Caó. A primeira vez que se apresenta a lei de cota é justamente quem apresenta é o Abdias. Ela não andou, mas o Abdias apresentou na sua primeira legislatura como deputado federal e depois reapresenta como senador. O fato de elas não terem evoluído no Congresso não quer dizer que ninguém deixou de apresentar. Ela não é uma lei do Lula, como muita gente pensa. O Lula sancionou. Era uma lei do Congresso Nacional na legislatura ainda do Fernando Henrique Cardoso. Uma iniciativa do movimento negro. Eu sempre digo que o senador... Por que senador é interessante? Porque ele tem tempo de televisão. Ele aparece um dia sim, um dia não na televisão. E trazer esses debates, não um debate de raiva, mas um debate consistente da importância na política da educação da questão racial, né? Essa ideia de você ser um cara que veio da pobreza, né? Da marginalidade, no sentido não ser marginal, mas
quando a sociedade coloca como escória, né? Um ex-aluno da FUNABEM, filho de prostituta, né? E vira doutor na universidade, junto a essa capacidade, é justamente o simbolismo daquilo que Brizola mais defendeu. E no diálogo com você, na candidatura, é importante, porque eu sempre vou tratar, não é dos maus policiais, não é a polícia que a minha mãe apanhava, do pessoal, lembra da polícia que andava a cavalo, na época, nos anos 50, 60? Ainda tem no setor da Polícia Militar, da cavalaria, de vez em Não, quando. mas eles entravam naquela época dentro ali da zona do Mangue, espancavam as mulheres. Eu sempre digo que você inspira um policial que quase ninguém fala, que é o Perpétuo. O Perpétuo era aquele que subia no morro, trazia preso na moral. Era assim que o pessoal dizia. Preso, quase ninguém. A polícia não tem memória do Perpétuo. Né? Fala do Lecoq, mas não tem memória do Perpétuo. Esqueceu disso. E que vai ser assassinado por um outro policial. Quer dizer, justamente o cara que era o símbolo de uma polícia que tinha respeito. Naquela época tinha respeito, né? E você representa um pouco justamente isso, né? Uma polícia um policial que respeita o direito. O fato do cara ser preso não quer dizer que ele perdeu o seu direito. Ele perdeu o direito à liberdade. Né? Claro. Esse é um dado importante. Muito pelo contrário, ele tem muitos direitos que são previstos na própria lei de execução penal. Não, e as pessoas esquecem disso. Né? Esse direito aos presos, né? As pessoas esquecem disso. Isso não é proteger bandido. Isso é em qualquer sociedade moderna que trate das questões como cidadania, como todo mundo trata. Então, eu acho que tratar desses temas que ninguém, às vezes, quer tratar, mas com respeito, com seriedade, e fazer a sociedade compreender que ganha mais, né? Não é com o reconhecimento facial, é por fotografia, como ele é feito, a injustiça que ele tem criado, as dores que criam as famílias, ou essa forma letal de se atacar, né, de combater o tráfico, que, no fundo, cria mais efeitos colaterais, né? Nessas comunidades. Eu sempre digo o seguinte: por que o protocolo para prender o traficante de arma, que geralmente está nos condomínios, não é o mesmo da favela? Entendeu? O protocolo. Ou seja, que protocolo é esse? O criminoso tem tudo quanto é lugar, só tem nas comunidades. Mas por que você tem uma ampla maioria de pessoas trabalhadoras que vivem se virando, porque muitos estão no mercado informal, não tem carteira assinada, é uma encrenca do caramba, mas tentam sobreviver, e você trata como se ela fosse cúmplice de um segmento minoritário que comete criminalidade nesses lugares? E por que você não trata como cúmplice todo um condomínio quando você tem lá um contrabandista, quando você está, ou seja, de arma, ou seja, mesmo de droga? Você não estende a todo mundo aquela criminalidade. E por que nessa área você estende? O caso do Ciro Gomes, do Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu falei, temos que agregar uma coisa ali: desenvolvimento com justiça social. Porque o grande marca do PDT e do Brizola era a questão social. Pô, com certeza. Você sabe quem perguntava para o Brizola qual era o projeto de segurança do governo dele? Sabe o que ele respondia com um sorriso de orelha a orelha? Nosso projeto de segurança são os CIEPs. Pô, isso é poético, né? É algo que dá o sentido realmente do que é segurança. Porque, repara, a gente não vai ter segurança só com fuzil apontado para a favela. Né? A gente não vai ter segurança só com esse grande encarceramento que ocorre. O Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Esse papo de impunidade ele é relativo. A impunidade é em relação a alguns grupos, a outros não. Né? E ainda temos as polícias que constam como sendo as que têm os maiores índices de letalidade do mundo, as que mais matam do mundo. Né? Então, essa grande tragédia não tem resolvido a questão, porque se resolvesse, a gente viveria num país, né, sem violência, sem crime. Mentira! Então, não é a segurança ela não pode ser alcançada somente por, né, aparelhos repressivos. Isso nunca se configurou, nunca se apresentou em lugar nenhum do mundo. Né? O que faz uma sociedade segura, né, são a segurança dos direitos. Eu queria, Ivanir, agora tratar de uma questão que é correlata a essa, porque diz respeito à violência, né? Mas é mais uma violência voltada para o varejo das drogas, que essa é a violência clássica, né, contra as comunidades negras, pobres, periféricas no Brasil. A intolerância religiosa. Essa intolerância religiosa, que na verdade sempre existiu, passa a fazer parte do noticiário.
Ou seja, a gente começa a ver, né, centros de umbanda, candomblé sendo depredados, né, por pessoas que não admitem. E pior, né, isso é que eu acho que é o grande sentido trágico disso, Vanir, muitas vezes por negros. Negros, né, do varejo das drogas que passam, né, a contemplar uma ideia de intolerância religiosa. Como é que você faz análise disso? Que, juro, sinceramente, Vanir, para mim, eu ainda vejo isso como uma confusão muito grande. Eu não consigo Eu sei, eu entender entendo. como é que Eu nós entendo. chegamos nesse momento Entendo, eu entendo. onde... Né? Aliás, eu já podia vislumbrar um pouco isso quando você coloca a base da Polícia Militar, que é formada por negros. Não existe um lugar na estrutura do Estado que tenha mais negros do que a base Sim, da Polícia sim, sim. Militar. Quando você coloca essa base da Polícia Militar para fazer um enfrentamento militarizado do varejo das drogas, onde estão os negros, você tem ali um sistema de poder que coloca negro para matar negro. E agora nós temos esse novo modelo, né, onde varejistas das drogas feitas ilícitas, né, vão ser cooptados para fazer agressão, né, de centros de umbanda, candomblé. Queria que você falasse um pouco sobre isso e do seu trabalho na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Né? Você é um Ah, interlocutor da comissão. E eu queria saber também o que a comissão tem feito no sentido de avançar, ainda mais com a criação da DECRAD, né, da Delegacia de sim. Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância. Intolerância religiosa, e o racismo está na gênese da construção da sociedade brasileira. Isso é um país escravista, que foi escravista. Observa que durante, vamos dizer, a colônia e o império, a Igreja Católica era parte do Estado, as pessoas esqueceram disso, parece que não era, ela era parte do Estado. Então, consequentemente, a perseguição às práticas, né, dos africanos escravizados ou libertos, espirituais e culturais, eram extremamente perseguida. Por isso que eles entram nas irmandades, porque a gente esquece que entrar nas irmandades, construir as irmandades, era já uma resistência. Até na minha tese de doutorado eu falo sobre isso. Depois você tem o Código Criminal do próprio Império, vai falar também sobre isso. E interessante observar que após a República, né, a República é de 89, 1889, um ano após a abolição. Logo depois nasce o Código Criminal, 1890. No seu artigo 56, 157 e 58, está lá a criminalização dessas práticas da capoeiragem. Vigorou até recentemente, se você observar. Era onde a polícia se ancorava. Então, eu quero dizer, o Estado perseguia. Né? Essas obras que saíram agora do Museu da Polícia e foi para o Museu da República é a maior prova de atrocidade que o Estado fez contra esses grupos. Até digo que isso merece, inclusive, ser para um tribunal internacional, penalizar o Estado brasileiro. Foi o Estado que fez isso. Claro, o Estado baseado ali pela influência da Igreja Católica, né? A religião majoritária, né? Mas o Estado foi braço de perseguição e até, pasme você, por kardecistas, médicos sanitaristas kardecistas. Né? Os médicos, né, no início da República, por conta da disputa da questão da cura, que tinham os herbalistas, né, essas práticas também espirituais têm a ver com a cura, perseguiam. Criminalização do curandeirismo. Isso, a pessoa esquece disso, né? E o jurista deram a forma legal para isso. Né? Então, observa a engenharia que se deu. Qual é a novidade nesse cenário atual? Que nos últimos 30 anos, até 40 anos, nasce o pentecostalismo no Brasil incentivado pelos missionários americanos. E eles trazem para o discurso público o que era uma coisa apenas no seu culto. Então, eles trazem a demonização e a perseguição. Né? E eles, obviamente, crescendo, eles crescem nas esferas populares. E é interessante que o neopentecostalismo ele se baseia o quê? No Espírito Santo, né? Na incorporação do Espírito Santo. Então, o que leva também que muitos ex-adeptos da Umbanda, né, uma vez que são perseguidos, né, veem nessa prática uma forma de perpetuar a sua pertença, sua prática, né, do transe. Então, que eles entendem mais até do que os umbandistas do encosto, né, do demônio, da pombageira, como eles falam em pombageira. A questão central é quando isso vira um poder político. Esses grupos conseguiram fazer uma coisa que nenhum partido conseguiu no Brasil: fidelizar o voto. Agora, Ivanir, desculpa, só abrindo um parênteses, uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica foi o espaço que nós demos para o projeto de poder virar poder. Porque, repare, sim.
Hoje é um poder político, mas durante muitos anos, inclusive com a esquerda no poder, já se acenava para esse projeto. E esse projeto não foi contido. O Brizola já criticava isso, se você Sim, observar. claro. O Brizola falava isso abertamente. Você vai ver quando eles chegarem no poder. O Brizola dizia isso. Qual foi o erro aí, que eu faço uma crítica às vezes, as pessoas ficam um pouco irritadas comigo, alguns companheiros, é que, primeiro, mais do que a direita, quem facilitou essa ascensão foi setores de esquerda, na chamada acordos eleitorais. Não era acordos ideológicos, eram eleitorais. Uma vez que não tinha acordo aqui e ali, foram fazer acordo com os setores da igreja. E eles, muito abertamente, eles leram Gramsci. Parece que as pessoas pensam que esses caras não lêem Gramsci. O grande intelectual, né, não pensa nisso. Eles têm uma coisa muito clara de Estado ampliado. Eles sempre pensaram assim, se você observar. Então, eles foram crescendo porque eles têm um projeto próprio. Observe que eles participaram dos 2 governos Lula, dos 2 governos Dilma, do governo Temer, e hoje tem uma influência maior no governo Bolsonaro. Eles têm um projeto de poder. Ainda não é o representante deles que está lá. Eles não escondem isso. E conseguiram, nesse discurso universal, fidelizar certos apoios. Então, uma vez que essa coisa se espalha em várias esferas sociais, seja no local de trabalho, na relação de vizinhança, está lá o conflito, né? Seja nas escolas públicas. Por que nas escolas públicas você tem esse conflito? Os pentecostais não têm escola própria como os reformados. O Batista tem escola própria, o Metodista tem escola, eles não têm escola própria. Então, eles vão para dentro da escola privada. Tanto que eles investiram muito em educação e muita gente passou a fazer concurso público e virar professor da escola pública. E aí traz a sua pertença religiosa. Está lá a confusão. Se você observar, não. E teve um governo no estado do Rio de Janeiro que usou a pertença religiosa como fator importante de promoção. Aí, na PM, o cara que não era passou a ser... porque queria virar coronel, queria ser comandante de batalhão, né? O cara passou a ser evangélico. Ou não era isso? Nada contra os evangélicos tradicionais, porque os tradicionais tinham outro tipo de postura. Sim. Porque é engraçado você observar que, pelos reformados, o Estado é uma coisa, a religião é outra. Foram eles que construíram o Estado laico. Eles vão criar justamente por conta da Igreja Católica, porque era o poder ligado ao rei. Eu sempre digo, essa construção é religiosa, mas numa questão de disputa com a Igreja Católica. E no Brasil hoje é diferente, você quer ocupar. No caso do tráfico de droga, tem 2 fatores que as pessoas às vezes não percebem. Um é político, chama-se curral eleitoral. E o problema não é quem está ali, não, é quem está acima dali. E há uma suspeita de setores da polícia, e eu não posso comprovar, porque eu não sei, que tem a ver também com a lavagem de dinheiro, né? Você imagina, o cara tem uma birosquinha na comunidade. Aí o cara entra na igreja, todo mundo começa a compor na birosquinha dele. E observa, às vezes, o cara sai da prisão, além de todo o proselitismo que é feito dentro da prisão, da entrada na prisão, aí o cara precisa ter carteira de que está trabalhando. Onde você acha que sai o negócio do trabalho do cara? Entendeu? É do mercadinho. Claro. Houve um caso lá em Nova Campina que isso ficou muito nítido, né? O pastor, o dono do mercado e o traficante. Então tem uma conexão econômica por trás dessas histórias. Não é uma questão de convicção, né? Eu costumo dizer que surge pobre na casa de santo. Entendeu? Surge pobre era casa de santo antes, né? Leva lá para rezar, leva lá para tomar um banho de erva, leva lá para amarrar o barbante e tirar o dente. Isso antes do SUS. Surge pobre era casa de santo, né? As comunidades tinham uma convivência legal com as casas de santo. Bom, e aí o que é importante na comissão? A comissão não é só fazer a denúncia como é feita, né? O que cresceu muito foi a denúncia. Claro, a denúncia apoiada por conta também do incômodo que está tendo na sociedade esse tema. Esse tema ele hoje é central para entender a democracia no Brasil. O racismo e a intolerância religiosa é central, como a misoginia, como a homofobia, são temas centrais. Então, a comissão, a princípio, ela seria somente de religião de matriz africana. Eu falei, não, se a gente ficar sozinho, nós estamos lascados. Entendeu? Tem que atrair os outros. Aí vê o Hare Krishna, os budistas, que também sofrem. Você imagina o Hare Krishna, né? Claro. Aquela roupa, quando passa o evangelho, que também está amarrado. Ninguém escapa. Porque tudo aquilo que Ainda bem que quando eu usei aquela roupa não estava tão difícil assim. Está sempre da época. Hoje está dificílimo. Porque tudo que tem a ver com uma identidade não ocidental europeia é do demônio. Então, seja as identidades africanas ou asiáticas.
No caso da polícia e desses grupos, tem duas coisas importantes. Primeiro, são as ideias do judeu socialista Lombroso, que tem a ideia lombrosiana do homem delinquente nato. Né? E quem é? Pelas feições. Né? É o negro. Então, a polícia, isso até hoje na área criminal... O Lombroso chegou no Brasil através de Nina Rodrigues, né? Sim. Mas até hoje, se você entender, na formação de criminalista, né? Seja na matéria criminal na universidade, né? Ou seja, no treinamento das polícias, essa ideia é vigente. E aí tem que entender, Fanon, que ele vai dizer o seguinte: existem 3 marcas de racismo. Primeiro é o racismo de marca, que me faz eu, um policial negro, ou um evangélico negro, pentecostal, sermos discriminados na sociedade, os caras não têm nem noção disso, né? O cara tá de farda é uma coisa, de sem farda é outra, olha os conflitos aí que tem. Depois, a outra coisa trágica do racismo é quando você demoniza, desqualifica a cultura desse povo. Né? E aí ele vai dizer a coisa mais triste de todas elas. O mais triste é que a própria vítima acredita que isso é verdade. Então, justamente que você vê o policial, que você tem uma instituição, ele tem que servir a instituição, os valores da instituição. Assim é dentro da igreja, assim é dentro da polícia. Quem mantém essa estratégia, né? Essa ideia vigente, né? Ela é eurocêntrica e são pessoas brancas, né? Você vê agora uma coisa na polícia militar que parece que não, vamos qualificar mais a polícia. Agora só pode fazer prova para oficial. Antigamente não era assim. Quem tem formação em direito. Olha o que você está dizendo. A base da polícia ela é preta. Hoje ainda tem muitos oficiais negros. A polícia tem bases imperiais até o dia de hoje. Mas como ela também reflete, querendo ou não, as elites, porque ela serve a elite. Seja a civil, seja a polícia militar, porque a gente fica brigando contra o policial, né? Tem muito isso, você ficar brigando, mas a estrutura é isso, você tira aquele ali, vê o outro, vai reproduzir a mesma Maria, coisa. Olha, eu não aguento mais ouvir, você sabe que eu estou aí na militância dos policiais antifascismo, ouvir discursos tipo assim, vocês escolheram estar na polícia. E aí se fala isso em relação aos negros que estão na polícia. Ué, mas esse negro policial militar, o cabo, praça, ele escolheu estar aí. E essas pessoas que falam essa besteira são as mesmas que defendem, né, políticas antirracistas. Quer dizer, ele está em completa contradição, né, porque isso não é questão de escolha, isso é uma questão de que, dentro da estrutura do serviço público, hoje, um dos poucos locais que ainda admitem, né, negros a ter emprego, polícia, enfermagem. Concurso com nível de ensino fundamental, né? Não é nem sim. No caso dos policiais militares, segundo grau, não nível superior. A Polícia Civil está passando por um processo de embranquecimento. Por quê? Porque a partir do momento que se exige nível de superior para ingresso na Polícia Civil, você vai tendo pessoas brancas passando no concurso. Hoje são poucos os negros, e diferente do que era nos anos 80. Nos anos 80, você chegava nas delegacias, você tinha policiais negros na unidade. Tinha. Hoje você conta nos dedos, Ivanir, por conta dessa questão salarial que levou as categorias policiais a quererem o nível superior para o ingresso na categoria, visando melhoria de salário. Né? A gente teve um problema nos anos 30, justamente quando universaliza o ensino primário, quem tem acesso são os brancos. Filhos de ex-escravocrata, estavam desempregados, neto que não tinha para onde ir, na universalização do ensino primário. Esse negócio de dizer assim, fulano só tem até 4ª série. Não é que naquela época, 4ª série, a admissão era coisa para caramba. O cara virava tesoureiro da Caixa Econômica. Não eram os negros. Os negros não tiveram acesso à universalização. Os negros vão entrar na escola pública, número maior, com a reforma do ensino da Lei 5692 de 72, quando a classe média sai da escola, vai para o ensino privado, percebe? E fica as escolas públicas. E aí essa escola cai, não é porque o professor não sabe, que ele faz concurso, é que as condições de manutenção material e tal, por isso que a proposta do Brizola ela resgata justamente isso. Essa que era a questão, uma escola de qualidade para aqueles que precisavam de fato, né? Para os pobres que precisavam de fato. Então, as pessoas não entenderam isso. Se esse projeto tivesse caminhado, eu não tenho dúvida que parte da violência seria outra, parte das relações seriam totalmente outra, talvez não precisaria de cota, né? Se o Brasil todo tivesse padrão de ensino para todo mundo, mas não é o que tem.
né? Você tem a classe média branca na escola privada. Quando vai fazer prova, vai para a universidade pública. Por isso que agora estão falando em cobrar da universidade pública, que é precarizar a universidade pública, que, obviamente, filho de rico, quem tem dinheiro, não vai estudar nessas universidades, né? Ou você vai criar uma exclusão maior ainda, porque a maioria não tem como pagar a universidade, né? As coisas sofisticadas que é construída na sociedade, que parece que é benefício, ok? Elas são extremamente excludentes para todos nós. Verdade. Né? Justamente no momento que a gente conseguiu o Instituto da Cota, né? Que botar esse número maior de pessoas na própria universidade. Então, já encaminhando assim, já para o encerramento aí do nosso diálogo, pelo tempo, né? Eu queria falar, a última grande política pública que nós tivemos na luta contra o racismo foi a política de cotas, que, queira ou não, deu acesso, né, aos negros, né, à educação, ao serviço público, que a gente está falando, né, do acesso ao serviço público. Você acha que depois das políticas de cotas, que devem ser mantidas, no meu ponto de vista, né, a gente vai ter que de uma certa forma, continuar nesse debate, né, político, qual seria um outro projeto político importante para o enfrentamento da questão racial no Brasil? Olha, primeiro eu acredito que o PDT, como foi visionário nos anos 80, ele tem que ser agora. Está no momento do Brasil discutir reparações à escravidão. Nunca houve esse debate no Brasil, como consequência, por um grande partido político. E acho que a sociedade hoje está um pouco mais, tem setores que estão mais maduros para entender isso. Né? Surgiram agora o voto antirracista, todo mundo virou antirracista da noite para o dia, devido à questão do George Floyd. Né? O mercado, se você observar, tem mais negro na propaganda por razão de mercado, que nunca teve antes. Né? O grande meio de comunicação hoje que era até contra as cotas. Né? Hoje noticia a questão do racismo quase que diariamente, se você observar, a questão da intolerância religiosa quase que diariamente. Então, eu acho que tem uma sensibilidade maior. Quando você fala de reparações, você está falando de políticas reparatórias para essa ampla maioria que não foi feita. Né? Isso quer dizer que tem que estar primeiro no orçamento. Dou um exemplo, a Lei 10.639, que é uma lei anterior à cota, que é a história da África, das culturas africanas, do afro-brasileiro, cultura brasileira nas escolas. E depois entrou a dos indígenas. Nunca houve um orçamento para capacitação de professores, nem nas prefeituras, nem no Estado, no governo do Estado, e nem no governo federal. Pelo contrário, essa lei foi capturada pelos grupos neopentecostais como se fosse lei de religião. Essa lei não fala de religião, ela fala de cultura, fala de história. É totalmente diferente. Você estudar mitologia grega é comum e natural na escola, mas estudar a mitologia dos orixás, não. Aí é religião. Então, essa é a primeira coisa. Né? Questão do emprego é uma questão muito séria. Né? Você discutir a questão do emprego, porque cada vez mais que surgem as novas tecnologias, mais aumenta a exclusão. Assim como nós estamos falando da questão do serviço público, como você aumenta o grau de qualificação, você aumenta a exclusão, né? É a mesma coisa nas novas tecnologias. Por mais que tenha a sensação de que todo mundo tem direito à internet, vai trabalhar pela internet, não é o que ocorre. Isso tem levado cada vez mais aquilo que você colocou muito bem, que é o aumento do encarceramento tem a ver com isso. O encarceramento tem a ver com falta de espaço no mercado de trabalho, falta de qualificação no mercado de trabalho. Porque se você não tem educação de qualidade, você não tem capacitação de qualidade e não tem emprego, você vai fazer o quê? Se você entra numa comunidade e vê como é que se estabelece o varejo da droga, os meninos eles são trabalhadores. Na cabeça deles são trabalhadores, com todo o risco que eles colocam. Né? Eles são trabalhadores, porque aí o cara está fazendo barraquinho ali, a mulher dele está grávida aqui, as pessoas não percebem isso. O fator econômico que se ocupa, né? Não quero dizer a atividade ilegal em si, que ela é ilegal, mas eu estou chamando a atenção de que a questão social que está por trás disso. Então, se você olha... O que desconstrói ele como trabalhador é a ilegalidade, não é? A legalidade. Trabalho. Né? Porque lá no filme Cidade de Deus, o locutor diz que se as drogas fossem legalizadas, o Zé Pequeno ia ganhar um prêmio de empresário do ano. O que vai fazer a distinção do empresário e do dono da boca é justamente a proibição. Eu costumo sempre dizer que briga de facção é briga de fornecedor.
Então, o partido precisa trazer esse debate das reparações. Políticas não faltam, desenhadas hoje, né? Você tem várias contribuições que foram dadas, você tem várias experiências que já foram iniciadas até pelo governo de PDT, governo de outros partidos, que não foram adiante. A grande questão é como é que você transforma em política pública e coloca no orçamento, né, qual o dinheiro que você tem para fazer. Qual a política, quando ela quer ser séria, ela tem isso. Observa que o Brizola, né, quando ele escolheu a educação e o CEP, foi quase 40% do orçamento do Estado. Era a prioridade. Não era isso? Não era a segurança. Entendeu? Esse é o dado importante. Eu não sei se você sabe, mas no governo do Cabral, a Secretaria de Segurança era o maior orçamento, só perdia para o orçamento da Fazenda. Eu estou te falando. Um orçamento maior que a saúde, a educação. Não, eu estou te falando. Quando você inverte, né, aí você precisa de contenção, é demais. Eu estou falando. Quando você faz o contrário, que foi no caso dele, né, era diferente. Então, a prioridade está no orçamento. Então, um governo que quer ter compromisso com a questão racial, ela sempre está envolvida nas questões sociais, eu sempre digo isso, não é só a questão racial em si, né? Ela tem um papel, a discriminação, as estruturas que existem sobre isso, mas tem a ver, é igual a questão da polícia. Quando você não investe em treinamento, em capacitação de policiais, não é só na questão operacional, mas na sociedade que ele vive. Então, o cara, às vezes, matou, nem sabe o que matou, porque matou, pá. Quando você vai ver, o cara, recebeu o comando, eu executei. Então, eu sou obrigado hoje a entender as estruturas. E o partido precisa disso. Eu acho que o partido tentou fazer isso, né? Brizola fez isso. Eu acho que as lideranças do PDT precisam cada vez mais entender essa construção, como é que ela se dá, incorporar isso, né? Quer dizer, não adianta a gente falar do Brizola centenário se não incorpora um pouco aquilo que era o princípio, né? Eu dizia assim, ele tinha convicção. Precisamos trazer para dentro da campanha, né, essa incorporação, que é o que a diferencial para o outro lado, que o outro sabe falar bem disso. Né? Então, a gente tem que incorporar justamente esse tema da questão racial, da questão indígena, da questão das grandes maiorias que estão em comunidades periféricas, né, do LGBTQI+. Tudo isso são questões sociais importantes, tem que ser tratado, porque o grande debate é esse, né, como humanos. Tem um que é humano, né, e o outro não é humano, entendeu? Aí a polícia trabalha com aqueles que não são humanos. Então, como é que você passa a incorporar na visão estratégica de políticas sociais, econômicas do Estado, essas humanidades para todos? Como é que você também incorpora criminoso, o combate à criminalidade para todos, né? Essa é que é a questão central. E com respeito aos direitos humanos de todos. E Maria, olha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Radioatividade, dizer para você que a sua vinda ao PDT e a sua pré-candidatura ao Senado, né, ela tem força, né, para trazer todo esse debate para dentro do nosso partido. Acho que o diálogo com você e o campo que você representa hoje no partido, ele é muito qualificador. Muitas vezes esses debates ficam muito restritos a grupos, né, acadêmicos, né, universidades. Militantes de movimento. Ainda é muito confuso todo esse debate para o morador da favela, né, para aquele que está sofrendo os efeitos dessa violência, e a gente precisa ampliar esse diálogo, e você é a figura-chave para isso. Obrigado mesmo, tá? Não, estamos juntos. Eu acho que estamos juntos, eu acho também por compreender a política de segurança que nós queremos, que respeita a questão republicana da cidadania, do respeito. Você é chave. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Estamos juntos.